Eu estou com a Santa Bíblia aberta na carta a Tiago, capítulo 3. Eu quero ler os versículos do 10 ao 12. Ainda com a mão no coração, ouça. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas, ou um pé de uva dar figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. São palavras do Senhor, digam amém. Meus irmãos, nós vamos nesta noite entender a importância de nós fazermos bom uso da nossa boca. O Senhor, Ele dizendo, de uma mesma boca sai bênção ou maldição. Somos nós que escolhemos o que nós vamos fazer dela. Se vamos usá-la como uma fonte de bênçãos para nós e para a nossa família, ou usarmos como uma fonte de maldição, de sofrimento, de desgraça. Muita gente não sabe disso, porque ninguém ainda a ensinou. E a pessoa muitas vezes ela não dá tanta importância, porque ela não sabe, ela não conhece e ela não sabe o poder que tem a palavra, aquilo que sai da nossa boca. Muitas vezes a pessoa, por não saber disso, ela vive doente, com dores no corpo, passando mal. Ela vive desempregada, nada dando certo na vida profissional, financeira. Ela não consegue ser feliz no namoro, no noivado, no casamento. Ela não consegue ter paz. Ela não consegue ver os projetos, os sonhos se realizarem. Ela não consegue conviver bem em casa, no trabalho, né? Ou aonde ela vai, no convívio com a família, com as pessoas que estão ali ao redor dela. Por quê? Porque ela usa a boca como uma fonte de sofrimento, de maldição para ela, porque ela não sabe disso. Quantas pessoas que elas acabam fracassando porque ela usa a boca dela para o seu próprio fracasso. Padre, não vai dar certo, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz. Padre, isso não é para mim. A pessoa, ela usa a boca para o fracasso, o seu próprio fracasso, a sua própria derrota. Quantas pessoas que elas usam o poder da palavra para xingar, falar palavrões, viver reclamando, praguejando, murmurando, fofocando, falando mal da vida dos outros ou falando dos outros. Ela, com a boca, ela semeia discórdias, indiferença, brigas. Só que tudo isso se volta para ela também. Além dela semear, dela lançar para quem está ao redor, o ambiente que ela está, ela acaba, tudo isso acaba se voltando para ela mesma. Quanta gente que não sabe que quando a pessoa xinga, ela está chamando demônios para agir na vida dela ou no ambiente que ela está. Quanta gente que não sabe disso. Ela vive xingando, falando palavrões, ela está chamando demônios para agir na vida dela ou no ambiente que ela está.
Por isso que muitas vezes a vida, ela vive atribulada. As coisas não dando certo para a pessoa, ela não consegue ser plenamente feliz. Às vezes ela até tem uma alegria em uma área da vida, mas a felicidade plena, ela não consegue ter, porque ela está usando a própria boca como uma fonte de maldição, de sofrimento. E como o Senhor disse, meus irmãos, não precisa ser assim. Por isso que nós temos que usar a nossa boca. Você que já tem feito isso, padre, eu não fico xingando, praguejando, reclamando, falando coisas negativas, eu não fico fofocando, eu não fico semeando discórdias, eu não fico falando aquilo que eu não devo. Glórias a Deus, continue assim. Padre, eu não estava conseguindo, ou eu não sabia, e eu vivia fazendo isso, falando coisas negativas, xingando, praguejando, murmurando, fofocando, semeando discórdias. Padre, o que eu tenho que fazer? Peça para Jesus te ajudar. A Bíblia diz, você vai ler depois todo este capítulo, que fala sobre a língua, né? Que é o órgão mais difícil do ser humano controlar. A língua, a boca. Você vai poder ler todo este capítulo, né? Para que você possa entender melhor isso. Peça para Jesus. Senhor, me ajude a fazer da minha boca uma fonte de bênção. Quantas famílias que vivem em problemas, brigas, traições, discórdias, separações, porque muitas vezes a família, com a própria boca, se amaldiçoa. Ah, você é um tranqueira. Ah, eu te odeio. Ah, eu queria que você morresse. Ah, você não presta. Ah, a sua vida é uma droga. A nossa vida, a nossa família é uma droga. O nosso casamento é uma droga. A nossa vida financeira é um desastre, uma desgraça. E com estas palavras, ela vai se amaldiçoando. Ela vai colhendo isso para a sua vida e para a sua família. Por isso, fale para Jesus. Senhor, me ajude a fazer da minha boca uma fonte de bênçãos. Eu quero falar aquilo que é bom. Senhor Jesus, abençoe os meus lábios, abençoe a minha boca, a minha língua. Peça a ajuda de Jesus, para que você não sofra consequências terríveis por causa das suas palavras, porque ela tem grande poder, tanto para abençoar, você tem que usar para abençoar. Senhor Jesus, muita gente não dá crédito ao meu filho, mas em teu nome eu abençoo meu filho, ele vai ser um homem trabalhador, uma mulher trabalhadora, vai ser feliz, vai ter sucesso, vai conseguir. É assim que nós temos que fazer, usar a nossa boca como uma fonte de bênção, mesmo que a circunstância seja terrível. Padre, mas a gente às vezes fica nervoso, nervosa, perde a cabeça. Isso é uma coisa natural no ser humano, ficar nervoso, nervosa, né? Por coisas que acontecem. Mas é como a Bíblia diz: filhos, irai-vos, mas não pequeis. É isso que Jesus nos ensina. Ficar bravo, brava, nervoso, nervosa, todos nós ficamos, por diversas situações. Agora, nós não podemos pecar, nós não podemos usar isso para maldição, a nossa maldição, o nosso sofrimento, ou o sofrimento da nossa família, ou dos semelhantes, daqueles que estão ao nosso redor. Então que o Senhor Jesus nos ajude, para que possamos usar a nossa boca como uma fonte de bênçãos. Se até hoje você vivia, né, falando coisas negativas, padre, eu tanto quero acertar na vida, mas as coisas estão difíceis, eu sempre vivia falando, né, já coloque no passado. Eu vivia falando que eu não podia, que eu não ia conseguir, que não ia dar certo, que o meu filho não ia conseguir,
que a minha filha não ia conseguir, que não ia dar certo para o meu filho que ele estava querendo, que era muito difícil, que não ia dar certo para a minha filha. Agora mude. Senhor Jesus, com a tua ajuda vai dar muito certo. O meu filho vai conseguir. A vida dele vai mudar. Senhor Jesus, com a tua ajuda, o meu pai vai conseguir. Eu vou conseguir com a tua ajuda. Agora vai dar certo. Use a sua boca como uma fonte de bênçãos, porque a palavra, ela tem muito poder. Seja sendo usada para o bem ou sendo usada para o mal. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, para que possamos usar para o nosso bem, para o bem da nossa família e para o bem daqueles que estão ao nosso redor. Digam amém.